Libra é representado pelo arquétipo da justiça, que é um arquétipo mais fácil da gente entender, né? Que é aí a balança, a espada, temos a coruja, que também vai falar de sabedoria. Então, Libra, gente, é aquela pessoa diplomática, tá? É aquela pessoa que vai olhar se a justiça está sendo feita, né? Então, eu quero conversar com essa pessoa aqui, quero entender os motivos daquela, vou conversar com aquela, vou entender os motivos daquela. Eu não sou uma pessoa que vai levar tudo a ferro e fogo. Eu não sou uma pessoa que vai sair condenando. Não. Eu tenho que colher informações. Por que a gente está falando disso? Porque Libra é representado também pelo elemento ar. É um dos signos do elemento ar. Elemento ar é espada, é intelecto, é cabeça. É cabeça, é mente. Então, o libriano, se você chegar na frente de um libriano e começar a chorar, ou se você chegar na frente do libriano e começar a falar que, nossa, você teve uma ideia e essa ideia foi uma inspiração, o libriano vai olhar pra você e vai falar assim: tá bom, mas você tem isso registrado? Você tem isso anotado? Tá bom, mas você já. Porque ele tem uma praticidade intelectual, né? Então, algumas pessoas acham que o libriano é frio. Se ele estiver bem equilibrado, não significa que ele é frio. Significa que ele precisa entender mentalmente as coisas para sentir que tem um equilíbrio, para sentir que tem uma justiça. Ele precisa entender na cabeça, né? Então, esses são os pontos positivos do libriano. O ponto negativo é exatamente quando, aí sim, o libriano está com esse excesso dessa energia, desse arquétipo, ele se torna extremamente crítico. Então, antes de você falar alguma coisa com o libriano, ele já tá assim: claro que não. Por quê? Porque você não viu na pesquisa que saiu isso, isso e isso? Então, ele não te dá nem chance. Ele traz tantos argumentos críticos, ele traz tantos argumentos intelectuais que ele não te dá nem chance de nada. Esse é o negativo, é o excesso. Tudo que é negativo é excesso, certo? É excesso. Não existe uma fonte negativa proveniente de energias negativas. Existe o excesso, o não saber conduzir do seu arquétipo. Ok? Vamos falar de Escorpião. Escorpião tem uma carta que o pessoal gosta de polemizar. Não tem nada de polêmica. Quem entende do tarô como mito, não tem nada de polêmica, mas Escorpião é representado pela carta da morte, death, né? E a carta da morte aí é o que é o fim de alguma coisa. Você fala: meu Deus, eu sou de Escorpião e o meu arquétipo é a morte, que horror. Mas o que é a morte? Se não uma transformação natural. O escorpiniano, a escorpiniana está sempre em transformação. Sempre, sempre em transformação. Então, uma pessoa de escorpião que quer ficar muito estávelzinha, que quer fazer tudo muito certinho, que quer tudo do mesmo jeitinho, ela tá querendo ir pro elemento terra, ela tá querendo ir para ser um taurino, um capricorniano, um virginiano, ela tá querendo ir para essa coisa muito calma, para essa coisa muito tranquila. Mas não é bem assim. A força do escorpião é realmente a morte, é realmente a regeneração, a transformação. Né? Escorpião aí é o elemento água, e a água, gente, está representada aqui na carta, ó, como uma coisa nutritiva. Então, quando a gente aceita os ciclos de transformação na nossa vida, nós podemos também transformar o mundo. O que o mundo precisa? O mundo precisa de todos os arquétipos aqui, de todos os signos. O mundo precisa de pessoas líderes, como um ariano. O mundo precisa de pessoas metódicas ou pessoas tradicionais, como um taurino. E o mundo também precisa de pessoas que passam essa coisa da transformação. O escorpião, ele sempre tem uma coisa oculta nele. Quem já se relacionou, conviveu com uma pessoa de escorpião, você sabe que tem uma profundidade ali que você não consegue acessar. Tem um mistério, tem uma profundidade, tem um negócio, você fala, tem um negócio estranho. E tem muita gente que fala que o escorpião é traiçoeiro, é isso, é aquilo. Não, é porque ele tem uma profundidade difícil de ser acessada mesmo. E o que é mais profundo que a morte? O que é mais profundo do que um ciclo de transformação? Então, escorpião, vamos utilizar desse arquétipo, um arquétipo de renascimento,
um arquétipo de transformação. Nós temos aí na simbologia, que não está representada aqui na carta, mas que você pode usar, a borboleta, como um arquétipo de transformação que entra muito aí em algumas cartas do tarô, nós temos as borboletas. No Crystal Visions, que é um tarô lindo, que eu sempre coloco lá no Instagram, o Crystal Visions tem várias borboletas aí levando uma pessoa após a morte. Então você pode utilizar a borboleta, porque ninguém merece utilizar um ceifador, né? Você pode utilizar a borboleta como um arquétipo na sua vida, um arquétipo de transformação. Vamos falar de Sagitário. Sagitário traz aí o arquétipo da temperança, tá bom? A temperança, gente, vai falar do equilíbrio da criação. Dentro dos 3 signos de fogo, nós temos Sagitário como pioneiro. Sagitário não é líder, Sagitário é pioneiro. Ele tem ideias inovadoras, ele revoluciona, ele é proativo, mas ele carrega em si o arquétipo da temperança. Nós vimos aí que o ariano, que também está dentro do elemento fogo, ele já carrega o imperador, porque ele é líder. Ele é líder, então ele tem que estar sentado no trono, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter voz de comando. O sagitariano não. Sagitariano, a força dele não é mandar. Sagitariano, a força dele não é liderar. Sagitariano, a força dele é ser inovador. O sagitariano é metido, é diferentão. Mas como que ele faz isso? Né? Ele faz isso como ariano, mandando? Ele faz isso como leonino, se exibindo? Não. Ele faz isso com equilíbrio, trazendo o equilíbrio. Equilíbrio. Porque a palavra-chave do sagitariano é jornada. Jornada, ele é o caminheiro. Então, ele tem que trazer equilíbrio entre os polos. A temperança mostra um anjo fazendo uma alquimia, que é uma outra palavra-chave para o sagitariano. O fogo é o fogo espiritual, o fogo é o fogo alquímico. O fogo do sagitariano não é o fogo da glória e do sucesso, como é para Áries e para Leão. O fogo do sagitariano é o fogo da alquimia, da transformação espiritual. Então, por isso que o sagitariano, ele vai fazer uma coisa pioneira, ele vai fazer uma coisa inovadora e que transforme alguma situação. Mas não é como a transformação de Escorpião, que é uma transformação mais drástica, um pouquinho talvez mais dramática. A transformação do sagitariano precisa ser uma transformação equilibrada. Então, se você é sagitariano, você está assistindo esse vídeo, você está meio perdido, não sabe com o que trabalhar, não sabe com o que fazer, vai sentindo em você essa energia desse arquétipo, de uma pessoa pioneira, de uma pessoa inovadora. Não adianta você tentar ser tradicional, como um taurino, um capricorniano, um virginiano, não adianta. Você tem em você essa energia primária. É claro, gente, a gente tem que ver ascendente e lua, mas aqui a gente está olhando o seu signo solar, que é o que traz mais força para você nessa vida, né? Então, sagitariano, equilibre, traga o equilíbrio. O sagitariano, ele é um ótimo mediador. Se tem uma briga, se tem um pega pra capar e tem um sagitariano ali, ele vai tentar mediar, ele vai tentar trazer harmonia, que é uma das palavras-chave também da temperança, e equilíbrio para a situação, mas sempre de uma forma diferente. Não de uma forma libriana, por exemplo, que é uma forma que tem todos os pesos, todas as medidas, uma forma certa. Não, o sagitariano pode ser meio esquisito, mas o objetivo dele é trazer a harmonização de uma forma diferente. Vamos falar de Capricórnio. E se Escorpião tinha uma carta polêmica, que é a carta da morte, Capricórnio tem uma cartinha bem polemiquinha para aquelas pessoas que não entendem de mitologia, gente, né? Que é o diabo. Aí você fala, meu Deus do céu, estou representado pelo diabo. Por quê? Porque o arquétipo básico do Capricórnio é o bode. É o bode. E o bode, o chifrudo, né, representa aí o diabo, gente, na mitologia. Mas nós vamos entender que esse diabo aqui que representa Capricórnio não é o diabo religioso, é o diabo mitológico. O diabo religioso é o diabo onde tem o bem e o mal. Tem Deus e tem o diabo. Aí a gente ia ter um problema, porque Deus aqui é Zeus, que é o ariano. E o diabo aqui é Capricórnio. Então a gente teria o quê? A gente teria que os arianos são bonzinhos e os capricornianos são malvados. E não tem nada a ver. Então, que diabo é isso aqui, né? Esse diabo, gente, ele é Pan na mitologia, né? Então, ele não é o mal.
ele é os desejos da carne. Ele é a própria matéria mesmo, né? Então, um capricorniano que encarna bem essa energia de Pan, essa energia do diabo, é um capricorniano, é uma pessoa que vai ficar rica nessa vida. Vai fazer um dinheiro, né? Por quê? Porque ele é importante para ele o status. E aí você fala assim, Bárbara, tudo isso que você está falando não é legal, porque dinheiro é uma coisa superficial, status é uma coisa superficial. Mas, gente, a gente não precisa comer, a gente não quer uma casa bonita, a gente não quer as coisas bonitas, a gente não quer o progresso, a gente não quer uma estabilidade, a gente não quer uma segurança. Tudo isso é coisa muito boa. A gente está aqui nesse corpinho, nessa vida, nessa matéria, a gente não pode negar. E o capricorniano faz isso muito bem, muito bem. Então, o capricorniano que vai negar a matéria, um capricorniano que vai falar assim, não, mas eu sinto que eu não sou desse planeta, eu sinto que, eu odeio as coisas materiais. Gente, a sua força, a sua energia é uma energia criativa de ouros, do elemento terra, do naipe de ouros e da representação do diabo. O diabo, gente, ele traz uma energia tão poderosa de realização, esse diabo aqui, tá? Tem gente que não vai entender, mas tudo bem. É um contexto mitológico, espero que a maioria entenda. É uma realização material. É uma pessoa que pode ser um grande empresário, e esse grande empresário, ele pode dar emprego para muita gente, gente. Só que sempre o caminho do capricorniano é aberto através da matéria. Entende? Então não negue a matéria se você é capricorniano. Agora, qual que é o lado negativo do diabo? Qual que é? É a pessoa que faz de tudo, inclusive manipular os outros, para conseguir o que quer. O capricorniano, ele já tem um dom de manipulação normal, tá? Natural e positiva, né? Eu conheci um capricorniano que me convencia de tudo. Ele falava para mim, eu falava, Ele convence, ele tem uma lábia, né? Ele pode ser um bom vendedor, um bom empresário. Agora, como que ele vai usar essa lábia? O capricorniano que está com excesso dessa energia do diabo, ele vai começar a manipular as pessoas. Ele vai perder a noção do que ele está fazendo. E o status para ele não vai ser uma forma de crescer na vida através da espiritualidade, né? Vai ser uma forma de, enfim, ficar escravo do status, escravo da matéria, escravo do dinheiro. Esse é o excesso. Mas de uma forma positiva é excelente, tá bom? Vamos agora falar de Aquário, tá? Aquário é representado pela carta da estrela. Gente, os aquarianos, eles têm uma tendência de ser sociáveis, né? Mas por quê? Porque a carta da estrela traz um despojamento. A gente acabou de falar de uma pessoa que é o capricorniano, que tem essa coisa da matéria. Agora nós estamos falando de um aquariano que é uma pessoa despojada, tá? Mas eu conheço um aquariano que é muito materialista, muito egoísta e não é despojado. Tá, mas ele tá no negativo do arquétipo dele, né? Nós estamos falando se ele estiver equilibrado, ele é uma pessoa despojada. Lembra que nudez, na mitologia, na imagem, vai falar de despojamento material, despojamento do ego, né? Então o aquariano, quando ele está bem equilibrado, ele se comunica, ele se socializa, porque ele é uma pessoa que agrega na comunidade. A carta da estrela, gente, vai falar de esperança. A carta da estrela vai falar de acreditar, de ter fé. Então Aquário tem como elemento o ar, né? Mas é diferente de Gêmeos e de Libra. Ar para Gêmeos é os enamorados, ele tem que fazer uma escolha. Ar para Libra é 2 pesos, 2 medidas, ele vai fazer um julgamento, uma análise das coisas. E ar para Aquário é comunidade, é esperança, é fé, é pureza, é abertura. Então o aquariano, dentro desses 3, ele é como se fosse o mais infantil dos 3 signos. Entende? Porque ele tem uma certa pureza maior. Ele tem menos maldade, digamos assim, do que o libriano, por exemplo, ou do que o geminiano, né? Ele tem menos estratégia. Ele ainda é estrategista, porque ele é regido pelo elemento ar, mas é com esperança.
A carta da estrela mostra a caixa de Pandora sendo aberta. E quando Pandora abre essa arca, sai um monte de pragas, né? E aí o que ela faz quando sai esse monte de pragas? Ela faz como o geminiano, que vai fazer o que nós temos que fazer agora? Ou ela faz como o libriano, que fica analisando a situação? Não. Ela fala assim, bom, o trem tá feio, né? A situação tá pesada. Vamos ter fé. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma corrente do bem, vamos, entendeu? É o aquariano. Ele vai mais para esse lado da comunidade, da fé e do despojamento, se a pessoa estiver equilibrada no arquétipo, né? Então, colocar aí uma imagem de estrela, colocar uma estrela, um arquétipo de estrela na sua casa, pode ser muito favorável para você, aquariano, que está muito estressado, para você, aquariano, que está tentando viver os arquétipos de outros signos, já percebeu? E você quer mais pureza, quer mais fé, quer mais serenidade, mais comunidade, mais tranquilidade na sua vida, coloque aí uma estrelinha, que é sempre o arquétipo da esperança. Vamos agora falar de Peixes, que é representado pela carta da Lua. Geralmente é uma mulher com os pés dentro da água, tá? E a carta da Lua vai falar de uma pessoa imaginativa. Então o pisciano tem essa tendência de ser imaginativo. Nós estamos aqui falando do positivo, né? Ele tem uma tendência de mergulhar no subconsciente, de mergulhar nos sonhos, né? Geralmente o pisciano é uma pessoa que presta atenção nos símbolos, nos sonhos, porque é uma pessoa que vai mais a fundo. Assim como o escorpião também tem uma profundidade muito grande, o pisciano também tem. Mas é aquela coisa, o escorpiano, ele tem uma certa maldade no sentido positivo, gente. Como é que eu vou falar isso? Ele tem uma certa destreza, tá? E o pisciano, às vezes, ele é mais pueril. Às vezes o pisciano, ele também tem uma tendência a ser um pouquinho mais infantil. Assim como o Áries também tem uma tendência a ser um signo mais infantil dentro dos três, tá? E infantil que eu falo aqui é no sentido de pureza, é no sentido do modo de agir, não é no sentido de maturidade emocional, ok? Espero que vocês entendam. Então, Peixes é representado pela Lua. Lua é uma carta de fases. Então, o pisciano, ele oscila bastante. Mas essa oscilação é porque ele está muito ligado ao mundo dos sonhos, ao mundo dos símbolos, ao subconsciente, à imaginação, ao mundo emocional. Como que o pisciano pode usar isso a favor dele, né? Conectando com a intuição. Então, o pisciano, quando ele conecta com a intuição dele, ele se torna uma pessoa poderosíssima. Mas vai o pisciano falar assim, ai, quer saber, eu tô viajando demais, eu tô muito viajado, eu tô muito romântico, eu tô muito emotivo, o que eu vou fazer? Eu não vou ser mais assim. A partir de agora, eu vou ser como um capricorniano. A partir de agora, eu vou ser como um virginiano. A partir de agora, não vai dar certo, não. Porque o seu poder é lua. A lua é o oculto, a lua é o mistério, a lua é o introspectivo, é o subconsciente, é a imaginação. Então, um pisciano que utiliza a lua de forma positiva pode ser um excelente poeta, né? Conheço uma pessoa que tem ascendente em Peixes. E é uma pessoa que sempre quis escrever poema, sempre quis ler poema e parou de fazer. E eu acho que isso é uma coisa que essa pessoa poderia fazer mais, que seria bom para essa pessoa, porque ela tem que deixar Peixes fluir, né, gente? Porque peixe é aquilo, ele vai fluir, ele precisa fluir. Ele não é uma aguinha parada, é uma aguinha que flui. Então o pisciano não quer dizer que ele vai ficar lá paradão. Ele pode ser bem movimentado, mas ele precisa fluir com profundidade, com o imaginativo, com o subconsciente, né? O negativo aí, quando esse aspecto da lua para peixe está em excesso, o negativo disso é que esse pisciano vai realmente ficar se deixando conduzir pelas emoções. Esse pisciano vai fazer fuga da realidade. O problema do excesso de lua é que a gente fica tão boêmio, a gente fica tão romântico, tão poético, que não tem realidade nenhuma, né? Então, às vezes, o pisciano ele precisa levar um choque de realidade
para ele dar uma dosada nesse excesso imaginativo. Mas tudo com muito equilíbrio é excelente esse arquétipo para a alma do pisciano. Bom, gente, é isso aí. Foram os 12 arquétipos dos 12 signos. Manda para aquele seu amigo que não está equilibrado com o arquétipo do próprio signo, que você acha que isso pode ajudá-lo de alguma forma ou dar alguma ideia, alguma inspiração. Compartilha, curte, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, faz tudo aí que você tem direito, comenta, porque aqui é um canal participativo para a gente trocar ideias e interagir, tá bom? Um beijo para você e até o próximo.